Giovanni, você tem que ser um entusiasta. Você tem que ser um entusiasta. Quando você fala, teus olhos falam mais, teus gestos falam mais, teu semblante fala mais do que as palavras. Esse é o segredo. Você tem que ser um entusiasta. Você tem que contagiar as pessoas. Você tem que exalar isso aí para quando você aborda alguém. Porque as pessoas são carentes de chamar pelo nome, de atenção e de conhecimento. As pessoas são carentes, vou repetir, ser chamadas pelo nome, de atenção e de informação. Hoje, quem tem a informação tem o poder. E vou dizer que tem informação e a tecnologia, ninguém segura. Fala, agronomia! Alô, Butina! Tudo beleza, meus amigos? Estamos começando mais um Butina Monstro. Um professor, um dos meus primeiros mentores, uma pessoa que me ensinou demais, Valdemar Schaefer. Valdemarzão, obrigado por estar aqui. Isso é uma lenda de Marechal Cândido Rondon e de todo o Paraná. Um dos maiores vendedores, se não for o maior vendedor de milho do Paraná. Tamo junto, Valdemar. Bom dia, Giovanni. Bom dia, participantes desse evento, que eu fico feliz de poder participar. E se eu puder contribuir, estamos juntos, vamos bater um papo, porque fazer as coisas com entusiasmo, com alegria, só pode dar certo. Vamos lá, vamos bater um papo bacana hoje. Moçada, eu vou falar para vocês, então, o currículo do Valdemar, para vocês conhecerem essa fera. O Valdemar se formou em 1988 pela Universidade Estadual do Norte do Paraná, que na época era a Faculdade Luiz Meneghel, e que a turma conhece também como Luiz Meneghel. Ele tem pós-graduação em marketing, que foi junto com a Universidade Federal do Paraná, e vários cursos que ele fez a vida toda em empresas, e muito conhecimento que ele veio adquirindo, além de vários cursos também no Senar, onde ele foi instrutor. Vida profissional do Valdemar, ele começou na Copagril, ficou lá por 9 anos, por 6 anos foi agrônomo de campo, por 3 anos gerente, depois ele assumiu um desafio na Brascalb, onde ele ficou por 2 anos, depois ele foi para a Novartis, que se transformou nas fusões em Syngenta, ficou 14 anos na Syngenta, passou para a supervisão da Timac Agro, onde ficou 3 anos, mas durante todo esse período, o Valdemar sempre foi agricultor, e é um cara que faz dupla jornada de trabalho, é um agricultor que trabalha no fim de semana, de noite, toda hora. Minha vida profissional, quando eu conheci o Valdemar, foi vendo isso, um profissional diferenciado, conseguia fazer muita coisa, e agora ele está dedicando mais à agricultura e também no suporte aí na nova geração que está vendendo milho, porque o Valdemar formou pessoas no mundo e os filhos dele também vendem milho, né, Valdemar? Os dois. Como é que você começou no agro? Por que você fez agronomia? Qual que é a sua inspiração e qual que é a sua formação? Pois é, Giovanni, eu acho que comecei na agronomia porque minha família é de origem alemã, Schaefer, e eu falo tudo alemão, até fiz vestibular em alemão. E meus pais vieram da Europa agricultores, para o Rio Grande do Sul, do Rio Grande do Sul vieram para o Paraná, e do Paraná, então, agricultores e produtores de suíno e gado de leite. E aí eu me criei nesse meio, e aí a paixão foi automática, né? Eu tive tios que fizeram outras áreas, odontologia e outras áreas, e o meu sonho, quando eu vi, eu tinha, vendo agrônomos, visitar meu pai participava já da cooperativa, e meu sonho acabou, eu tenho que estudar. E vou estudar o quê? Fazer o que eu acho que é o que eu vou me realizar, né? Ser feliz. E fui fazer escola agrícola em Rio Negro, 3 anos. Depois fiz agronomia em Bandeirantes. Formei e vim trabalhar na Copagril. E ali, então, como você já disse, eu fiquei 9 anos e foi uma ótima empresa trabalhar e um aprendizado muito grande. Eu tenho dito que todo estagiário meu, se ele pudesse começar numa cooperativa, é a melhor escola, porque ele trabalha com todo o segmento do agro. E dali depois ele vai para uma área específica, seja químico, semente, etc. Então, mais ou menos é nesse caminho que eu andei. E graças a Deus, eu acredito que eu tive êxito. Estou aí hoje fazendo 2 sucessores no agro, 2 engenheiros agrônomos, 2 escola agrícola, os 2 são engenheiros agrônomos e, para mim, estou aí agora para... Vou ter que voar abaixo. Eu falo que no mercado você não pode ser mais um. Você tem que procurar se preparar para procurar estar entre os melhores. E aí,
a felicidade vem e o dinheiro vira uma consequência, viu, Giovanni? Você que comentou em relação à cooperativa, que eu concordo, é uma escola fantástica. E pela sua experiência, que também trabalhou em revenda, para o jovem que está saindo da faculdade agora, se fosse para explicar para ele qual que é a diferença de trabalhar numa cooperativa e qual que é para trabalhar numa revenda, e o que o profissional tem que cuidar para falar assim, na cooperativa tem esses passos aqui que são muito importantes, e na revenda tem essa diferença aqui que também é importante você estar consciente e saber fazer. Olha, Giovanni, vou resumir. Na cooperativa, você tem que bater o escanteio na hora de cabecear, fazer projeto, atender reclamação, vender, enfim, tudo. Então, você é um profissional que lida com todo o segmento dentro da empresa, mas não é por isso que não tem que vender. Você vive do leite da vaca, né? Tem a vaca bonita e não dá leite. Então, na cooperativa, se engana quem entra na cooperativa e acha que não tem que ser um vendedor. Hoje, todo profissional vende competência, capacidade, inteligência, etc. E na cooperativa é tudo isso e tem que vender e bater meta também, tá? Agora, revenda. Aí a revenda, muitas vezes, ela é mais específica. Então, é atender o cliente e vender. Dar assistência, né, que eu digo que é o pacote, e o negócio é dar resultado. Então, a revenda, ela às vezes, o cara está mais afinado só para comercial. Já a cooperativa é projeto, burocracia, enfim, tem tudo isso para o cara carregar junto. Mas, eu diria, um bom funcionário, um bom agrônomo, um bom vendedor de revenda, muitas vezes passando pela cooperativa, ele fica mais completo. Mas, se ele ir para uma revenda, ele fica que nem um cachorro de caça. Ele todo dia levanta, vai para a empresa, pega a malinha e vai buscar o cliente e buscar o número e, no final, atingir a meta. Que meta é para ser batido. E olhando para esse contexto, Valdemar, como se tornar um vendedor de sucesso? O que é um vendedor de sucesso e qual que é o caminho para ser esse vendedor que é diferenciado no mercado? Olha, Giovanni, o vendedor de sucesso, primeiro ele tem que sonhar. E para sonhar, não basta sonhar, tem que acordar e correr atrás. Essa é a primeira coisa. E depois, o vendedor de sucesso, ele primeiro tem que ser feliz, ele tem que estar na área certa, ele tem que dizer, cara, é isso que eu quero, eu estou no lugar certo. A partir daí, eu diria que no dia a dia, ele tem que levantar de manhã e olhar para o espelho e dizer, eu estou com a cara de hoje, não de ontem. Tá? Barba feita, boa apresentação, e dizer, eu estou bonito, no sentido da palavra. E ir para a empresa e pensar que a empresa dele é a melhor do mundo. A empresa melhor do mundo é aquela que você está no momento. É nela que você tem que se segurar e se aperfeiçoar e se corrigir e evoluir para dar o teu melhor nela. Porque se você tiver sucesso nela, você está sempre na vitrine para o mundo. Você não está na vitrine para a empresa, você está na vitrine para o mercado. E está ganhando dinheiro e está na vitrine. Então, um vendedor de sucesso, ele tem que amar o que ele faz. E para ele amar o que ele faz, eu vou dizer, todo vendedor tem que gostar de gente. Ele tem que gostar de se relacionar com as pessoas. O vendedor que só vai enxergar o cliente quando ele quer vender, jamais. Ele é mais um no mercado. O vendedor diferenciado, ele tem que desenvolver algumas habilidades. Eu falo para você, Giovanni, para quem está me assistindo, eu sou ninja em duas coisas. Memorizar fisionomia. Eu vi o cara uma vez, não esqueço mais. Rapaz, eu lembro até onde eu vi esse cara. Incrível, incrível. E se eu contasse umas histórias, você não acredita, Giovanni, você está ouvindo. Outra é memorizar nome. Rapaz, você tem que ser fera. Você visitou o cliente chegou na tua frente, você atendeu ele, memorizar nome. Isso é que nem ir na faculdade, os macetinhos para você estudar ou fazer aquela colinha, não deixa de você estudar, fazer um resuminho para você lembrar. Então, memorizar fisionomia e nome, e aí, para ser campeão, você tem que conhecer o cliente. O que é conhecer o cliente, Giovanni? Emendando a pergunta. Os gostos dele. Gosta de falar? Gosta de ouvir? Gosta de coisa nova? Gosta de igreja? Gosta de festa? Gosta de mídia? Gosta do jornal? Ou ele gosta de muitos amigos, de pessoas? Ele gosta de compartilhar o que ele faz?
se ele se sente uma referência ou ele é um cara que vai atrás dos outros. Então, o profissional tem que conhecer o cliente. Esse é o segredo. Ao você conhecer o cliente, os caminhos ficam fáceis de chegar. Você sabe como apoiar ele. Eu sempre digo a palavra ajudar, para mim não existe. Ajudar mendigo. Você, toda vez que você falar com o produtor, precisa ter o apoio. Você tem um apoio. Eu estou aqui te dando orientação porque para você me apoiar. Vamos me ajudar. E como vendedor, como um vendedor, você não pode pedir ajuda, você tem que pedir apoio. Ontem tive uma estagiária aqui em casa, de uma empresa, não vou citar o nome por questão, eu disse para ela, escreve no painel do carro, apoio, não peça ajuda, peça apoio. E diz aonde eu posso te apoiar e contribuir no teu negócio. É assim que o profissional de sucesso lida com o cliente e ele lida também com o recomendante e com o consumista do canal. Ele chega no canal, onde eu posso te ajudar você atender melhor ou vender mais. Não vai pedir ajuda, tá, entendeu? Então, o profissional de sucesso é isso. Tem uma geração nova que ela está muito preocupada em pedir ajuda para ela. Lógico, eu entendo assim, todas as gerações teve isso, então tem muitos profissionais bons hoje sendo da faculdade também. Tem uma molecada muito boa. Mas tem aqueles que não entenderam o jogo ainda, que não é como que você me ajuda, é como que eu te ajudo, como que eu te apoio. Melhor ainda, né? Olhando para o seu ensinamento, como que eu te apoio. E esse apoio aí faz toda a diferença, né? Exatamente. Primeiro você planta para depois colher, né? Então, primeiro você coloca-se à disposição para apoiá-lo. Aí o reflexo, a lei da química, para cada ação, uma reação. Eu tenho dito assim, às vezes eu vejo coisas daquelas, Valdemar, mas, cara, eu vi essa semana, eu mostrei para minha esposa, a esposa do produtor, eu faço às vezes uma ligação de vídeo com o casal lá no sítio. E ela botou uns adjetivos para mim que eu não li para minha esposa. Falei, lê você. O que ela descreveu da forma que eu lido com eles. A gente tem que ser um porto seguro para o cliente. Aí o concorrente sempre tem menos chance. Porque produto o concorrente tem. Bonito o concorrente é mais que você, com certeza. Eu tenho dito para os vendedores, a sorte que eu não nasci tão bonito. Que eu levantei de manhã e levanto de manhã e sei que eu tenho que trabalhar para ganhar o dinheiro. Então, a gente tem que... Desculpe a brincadeira, mas é por aí. Você tem que conhecer o cliente e fazer com o cliente ele procure você. E não é só na hora que quer vender. E essa geração mais nova, eu sempre tenho dito, são jovens, formados novo. Eu fiz escola agrícola, servi em exército, depois fui fazer segundo grau, depois fui fazer faculdade, depois fiz pós. Eu tenho 2 filhos que formaram com 21 anos. Falam, gurizada, vocês são os piá mais bonitos que o pai, tem mais tempo para ganhar dinheiro, são bons na ferramenta. Eu ficava 2 horas só mandando torpedinho para produtor, para convidar para evento. E às vezes, desculpe, o evento era de uma cooperativa onde todos convidavam. Aliás, os outros não convidavam. Eu convidava o cliente como se o evento fosse meu, personalizado. Eu nunca esqueço, eu botei meu filho, o Eduardo, às vezes 1, 2 horas, eu estava cansado e ia dormir e falei, Eduardo, presta a lista de nome, tu manda esse torpedinho. Às vezes, 4 da manhã, o Piá ainda estava um dia lá mandando mensagem e assustando o produtor com aquele torpedinho, aquele tijolão fazendo barulho. E ele acordar e olhar assim, pô, Valdemar, acordei assustado, era você me convidando. Eu estou aqui. Olha que história. E olhando até um ponto que você falou mais para trás, muita gente tem dificuldade em memorizar nomes. Como que você faz para memorizar nomes e para ter esse cuidado tão grande com o agricultor? Olha, memorizar nome é quase que nem fazer um macetinho para estudar. Às vezes, o nome, Pereira, você tem algo relacionado a Pereira, se o cara é Pereira, você atrela o Pereira com aquela pessoa que você conhece. Por exemplo, meu nome eu memorizo muito por família. Às vezes ele fala assim, não, eu sou um Schroeder. Schroeder tem um lá, tem um lá, tem um lá. Então, eu sempre ligo com alguém. Ou por alguma história. Porque o nome, você tem que... É treino. Você treina isso aí. Eu não sei como, não tem uma regra. O nome você tem que praticar. Você constrói uma história dentro dele para ligar com outras pessoas. Exatamente. E, às vezes, eu memorizo o nome com um macetinho. Vizinho do tal, ou parente do tal.
eu sempre procuro ligar alguma coisa. Eu estudei assim na faculdade, através de macetinho, e eu vejo que isso funciona para memorizar nome. Ó, um exemplo, uma sumista da cooperativa não gravava o nome nem a pau. Aí, e o nome dela, ele tinha a ver com uma atriz. Aí eu memorizei com a atriz. Eu falei, só o salário é diferente, o resto é igual. E aí, Débora Seco, desculpa, eu vou falar. O nome era Débora, eu liguei com Débora Seco e não esqueci mais. Às vezes eu tinha alguma dificuldade com algum nome. Então, eu ligo com algum macetinho para mim memorizar. Esse exemplo é a Débora Seco, e eu tenho outros. Eu um dia tinha uma esposa do agricultor, ela tinha um apelido, quando era jovem. E eu chamava pelo apelido. Um dia ela me pediu carinhosamente para não chamar mais pelo apelido. E eu prometi para ela que não chamaria mais. E memorizei o nome dela no ato, para cumprir a promessa. Então, o cliente é o seguinte, o vendedor tem que descobrir do que ele gosta de ser chamado. Eu tenho produtor que ele gosta de ser chamado pelo apelido. E ele é só conhecido pelo apelido. Mas tem agricultor que não gosta do apelido. E eu vou falar. Descubra isso, cara. Descobrir a palavra que faz... Sabe que o nome do produtor é que nem canção de ninar no ouvido dele. Chame pelo nome. Bom dia, Pedro. Bom dia, José. Tudo bom, campeão? E aí, meu grande? E aí, tem aqueles que tem que chamar de bonitão. E aí, bonitão? Enfim, descubra. E tem aquele cara que tem que falar, bom dia, senhor. Tudo bem? Entendeu? Então, é interessante porque tem uns que não querem ser chamados de senhor, que quer se sentir novo, né? Ele quer falar, não me fala você, porque se me chamar de senhor, eu não sou senhor, não. Eu sou um cara que não gosta de seu Valdemar. Eu viro e mexo. Seu Valdemar, não. Não sou seu, eu brinco com o cara. Mas seu é o cara aqui da minha cidade, que é o cara mais rico. Esse pode chamar de seu. Eu não, chama de você. Pode chamar de você, Valdemar. E é verdade, vira e mexe, insisto para as pessoas falar isso para mim. Então, por quê? Porque o cliente também é assim. Eu sou cliente. Eu já estive dos dois lados da mesa, eu brinco. Já fui um vendedor razoável. Agora, comprador, eu sou devagar, eu penso, eu faço conta. Então, eles dizem, seu Valdemar, para vender. Então, essa experiência é muito importante. Como tratar teu cliente? Mas para se tratar teu cliente, você tem que conhecer. Tá? Eu realmente conheço o cliente. Primeiro, conheço o cliente. Quando você visitou 10, tenta conhecer os 10. Não adianta ter 100 clientes na carteira e não saber nada de ninguém, ou dos top 10, ou dos top 20. Tu não vai memorizar todo mundo. Memoriza primeiro os primeiros 5, depois os primeiros 10. Faz uma provinha, que nem na tabuada de 1, de 2, de 3. Memoriza 10, o top 10. Faz você mesmo essa avaliação. Cita o top 10. Daqui um tempo, cita os top 20. E aí vai nos top 100. 10 de cada comunidade ou 10 de cada filial ou entreposto cooperativa, você vai fazer sucesso rapidinho. É porque talvez a pessoa apavora e fala, nossa, é muita gente, eu não vou dar conta. Calma, divide de 10 em 10, começa pelos principais e vai, né? Você comentou a importância de a gente tratar o cliente. E muitas vezes o cliente não é só o agricultor. O canal também é cliente, o consultor é cliente, o gerente, tratar muito bem todas as pessoas, a tia da limpeza, todo mundo. Qual que é a importância de um canal de distribuição e como é que você ganha o canal para ele jogar o jogo com você? Primeiro, Giovanni, só quero agora uma coisa importantíssima. Quando a gente fala em cliente, lembra quem manda na propriedade, quem manda lá em casa. Aqui em casa tu sabe quem manda, né? E lá não sei se é diferente. Então, primeira coisa, eu esqueci. Gente, descubra quem manda, quem decide. Como diz o caboclo, quem flui, quem influencia. Porque muitas vezes tu está batendo o prego na árvore errada. Então, você tem que descobrir quem contribui na formação de opinião, quem decide na hora de fazer o investimento ou não fazer o investimento. Então, isso é importante na família. E outra, não chega lá na propriedade e só dá atenção para o pai. Se tiver um filho, chame o filho, pergunta o nome dele. Ou chega, e se o cara é bacana, o filho, elogia, diz, nossa, o senhor tem 2 filhos aí que tem futuro, é só estudar e trabalhar. Enfim, tu tem que chegar no produtor e achar algo que possa levantar a estima dele. Puxa, parabéns, o parque de máquina do senhor é de primeira.
Ou a sua lavoura, eu estive vendo aqui no caminho, se ele conhece o produtor, rapaz, tua lavoura está top. Quando você começou com a chegada tua na propriedade do produtor, você chega na família e diz, gente, dá gosto de ver a lavoura de vocês. Se o clima não atrapalhar, vocês são campeão. Pronto. Você tem que primeiro entrar na vida do cara. E essa é a maneira de erguer a autoestima do cara e cair na graça do cara. Porque quando o filho gostar de você, consultor de venda, o vendedor, na palavra, ou a esposa, o cara fala, nossa, o cara conhece, o cara é bacana. Pô, ele teve aí, que educado, pelo jeito inteligente. No fim, os adjetivos que eles vão usar para descrever você no momento da visita. Isso aí é um dos segredos para o sucesso perante o cliente e a família, porque não adianta falar que tem um ditador lá que manda em tudo e faz tudo. Não. Isso é importante. Agora, repete a pergunta, por favor. E aí, olhando para isso, a gente tem também o canal de distribuição. E o canal é muito importante. Como que você ganha o canal? Porque ele vai ser o braço do profissional para poder expandir e atender mais pessoas. Então, qual que seria um caminho para ganhar a distribuição? Boa pergunta, Giovanni. Você, primeiro, conheceu o canal. Conhecer o canal é quase que tem que conhecer a família. Quem manda hierarquicamente, quem influencia e quem vai executar. Então, é assim, é muito importante você primeiro conhecer bem o canal que você vai atender, a região que ele atua, os produtos, o segmento que ele trabalha, o forte do negócio do canal. Isso é importante para você valorizar o canal como consultor, quando você chega lá para querer vender o produto. E o canal, ele às vezes tem um diretor, que é o cara que na tua área bate a bola. Ele bate a bola em gol. E depois você tem lá na hierarquia, você tem lá o DEPIN, o departamento comercial, tem as pessoas que mandam ou que influenciam. Porque tem o que manda, às vezes que manda, muitas vezes é influenciado. Então, você tem o gerente comercial, mas dentro do gerente comercial você tem o controle de estoque e tem o comprador. Então, você tem que saber como dar uma vela para cada santo. Você descobre na diretoria, vamos supor, uma cooperativa ou uma empresa, o cara é fazendeiro, ele tem alguma atividade comercial, então, provavelmente, esse cara é o que vai estar perto do teu negócio. O teu negócio não é financeiro, é dólar e ficar falando investidor. Teu negócio é vender insumo ou vender serviço. Então, na diretoria, no comando, tem alguém que influencia mais, ou que comanda e influencia. Conheça ele, faça algo para trazê-lo para o teu lado. E depois, nem se discute, comprador, gerente comercial, saiba aonde que tu pode atrair ele. Descubra o que ele gosta, time que ele torce, se ele toma uma ou não toma, se ele gosta de uma carninha no final do expediente, se ele gosta de dar uma dançada, infelizmente, se ele vai, ou ele é o cara que vai todo dia com a Bíblia e orar, nada contra. Para mim, tudo vale. Descubra qual que é o que vai fazer você ser íntimo dele, próximo dele. Esse é o segredo. E depois para baixo. Gente, muitos ficam só bajulando o vendedor. Não. O estoquista, o cara que controla o estoque. Eu tenho uma frase que eu digo que ela é minha, de minha autoria. Vender é administrar estoque. Se você tem proximidade com o cara que controla o estoque, ele vai dizer quando está acabando ou quando não está girando. Eu descobri isso ao longo da minha carreira. Você tem que estar sempre do lado do cara que controla o estoque. Aí, quando você precisa fazer um remanejamento de um outro canal para ele, você sabe, você é experiente, você remaneja o produto e a nota vem daqui 2 dias. Se você não tem proximidade com o estoquista, lá o insumista, ele não recebe o produto. E muitas vezes é necessário. O produtor quer plantar, semente vai para o chão e a nota está vindo por de jegue, como diz outras vezes na burocracia aí de certas empresas. Hoje, com a informatização, com digitalização, é mais rápido. Mas ainda estou vendo o que acontece. Então, esse cara é que contorna para você a dificuldade e mostra as oportunidades. Porque vender, administrar estoque, porque tem hora que tem filiais que não tem produto. E tem filiais que tem produto que não está girando. Então, você mexe o doce. Você remaneja produto e, com isso, o produto está lá na ponta e está indo para o campo. Isso
Isso é uma coisa muito importante. Eu vi esse ano, eu ajudei nessa parte logística aí para quando na falta de semente, cota foi, vou buscar aqui, vou buscar lá, e às vezes só com a nota de transporte e depois dava a nota de entrada. Então é importante o cara do estoque, tá bom? Agora, dentro da revenda, no balcão, o insumista, ele não é, muitas vezes, agrônomo, não é técnico, ele é um leigo. E eu vou dizer porque eu aprendi. Um dia eu cheguei numa cooperativa, o cara era meu xará, ele me abraçou e falou, Valdemar, esses caras não conhecem o produto. Era aquele que nós vendíamos junto, não conhece. E é a maior cooperativa do Brasil, não vou falar o nome dela, você já sabe. Aí o que aconteceu? Ele disse para mim, Valdemar, ninguém vende o que não conhece. Mostra para os caras. Mostra para os caras qual que é todos os teus cavalinhos de corrida. O que é o primeiro corredor, o que é o último, o que está ali no meio do revezamento. Ele me disse isso e eu fiz isso. Treinei a equipe. Treinei a equipe para a minha empresa, para os meus produtos. E olha, eu vou falar para ti com toda modéstia. O que eu vendi em 15 anos nas outras cooperativas, eu atingi em 5 anos naquela. Tá? Então, Giovanni, essa de você treinar o pessoal. Faz uma colinha. O cara vende o que ele conhece. Vende o que ele confia. Essa semana, eu mandei uns vídeos dos produtos da AgroSchaeffer, aí, da Forsyths, e o vendedor disse, Valdemar, obrigado. Assim a gente ganha confiança. Por que ele disse isso que ganha confiança? Porque o produtor está falando para ele de como é o ir no campo. E quando eu falei, por exemplo, com o produtor, eu dei as dicas de pé, raiz, como, sadio, perda de umidade. Eu reforcei o que o produtor disse e passei para o insumista. Foi um gol de placa com o insumista. Então, por isso, treine. Faça ele conhecer o teu produto, que ele vai recomendar o teu e vai deixar o outro. Beleza? Aí depois... Ele não vai se arriscar, né, de tentar falar uma coisa que ele não sabe. Ele confiou, você conversou com ele, ele confia no Valdemar. Falou, o Valdemar me disse e eu aprendi, então eu vou recomendar. E o produtor do Valdemar assinou embaixo, falou que o milho é bom, que não sei o quê. Por isso que às vezes eu mando para ele o que o produtor também fala. E depois, agora o recomendante, o agrônomo. Ele é o cara que senta lá, é doutor, vende o que quer, né? Ali, vamos resumir o que o vendedor tem que fazer. O agrônomo, cada cabeça uma sentença. Tem 4 lá no balcão, tem 2. Nenhum é igual. E sempre um é mais para azul, o outro é mais para vermelho, e outro é cachorro de 7 donos morre de fome. Como é que você vai fazer? E o cara dizer quem é de todo mundo não é de ninguém. Lembre-se disso. Então, você tem o desafio de fazer os caras ser teu. De ser Sim. teu. E eu fazia isso. Como é que você tem que fazer o cara ser teu? Primeiro, você tem que procurar teu cliente na mão. O cliente vem lá e pergunta, quero o milho do Valdemar. Quero o milho, hoje acontece, quero o milho do filho do Valdemar. Não tem argumento que vai derrubar ele trocar o milho. Tá? Então, ontem veio um vendedor de fotovoltaica e falou assim para mim, Valdemar, eu fui naquela cooperativa e queria comprar o milho e era o 403. Não tem. Aí ele falou, não, então deixa, porque meu pai, ele quer o 403, porque aguenta cigarinha, torrando de cigarinha, ele não é de aplicar muito inseticida. Resumindo, então deixa para o lugar. Sabe o que o cara fez? Vou te arrumar. E arrumou para ele. Ele plantou o 403 e o Eduardo botou placa. E a mãe dele, são separados, foi lá e foi na conversinha do agrônomo. O agrônomo recomendou outro milho. Você vê. Por quê? Porque o produtor, o homem, ele disse, não, se não achar aqui, eu vou procurar outro lugar. Então, aí é que você tem que ter o cliente na mão. E aí o agrônomo não vai querer te contrariar, ele vai recomendar o teu. E o agrônomo recomendar o teu não é porque você é bonito. Ninguém vendia para mim que eu era bonito. Se fosse bonito, eu estava na Jovem Pan fazendo novela. Tá? Eu tinha que realmente conquistar o vendedor. Aí conquistar o vendedor é o quê? Dizer que tu está no campo visitando o cliente. Quando tem alguma ação, direcionamento na comunidade ou no canal, sinceramente safra, alguma coisa, você tem que estar presente. Quando tem, também, vou falar, quando tem
algum velório de um membro de uma família importante, que se faça, vai lá, dá um oi, bate no ombro dele. Esse é o momento que ele nunca mais esquece. Esse momento ele vai dizer, o Tito estava lá, o Giovanni estava lá. Dali em diante, ele não te esquece. E eu vou falar para ti, com todo respeito. Muitas vezes vale mais um bom velório do que uma grande festa. Para vendedor. Porque ali você está mostrando o respeito e o que você importa com a pessoa, né? Você está ali pelo que ele é ser humano. Importante para ti, que você está com ele, entendeu? Então, o que eu quero dizer, você, como vendedor, tem que conquistar o agrônomo. Como? Treiná-lo, levá-lo para algumas ações de relacionamento, ir com ele no cliente, ou quando o cliente tem uma dúvida, você pode ir lá e ajudar a contornar a dúvida do cliente dele. Você tem que ser um cara que apoia o profissional, que não um cara que senta na frente, começa a olhar o zap e tomar cafezinho às 9 da manhã. É coisa importante. Você ganhar um agrônomo, eu, ao menos, era 5, estava na cooperativa. Ou aquele cara que chegava 9h30, 10 horas, com o cara de ontem, não era meu parceiro. Não era. O cara que era meu parceiro era o cara que, quando abria a porta, eu batia o cartão, o cara estava lá. E dali ele dizia o que ele tinha para falar, o que ele queria fazer, e partia para o campo. Esse cara era o cara que era meu parceiro. Então, o agrônomo, treinar, estar próximo, em termos de relacionamento, em termos de treinamento, e principalmente, quando esse profissional no balcão saber que você está entre ele e o cliente, fazendo a diferença, ele vai vender o teu. Ponto. Eu acho que falar coisa mais... muda. Né? Desculpe. Se ele saber que ele, como agrônomo, e o cliente do outro lado, e você, como profissional, tem uma posição conquistada entre os dois, você vai fazer a direção do rumo que é bom para ti, pô. Eu digo que basicamente você não deixar virar refém da revenda ou refém do vendedor. Você tem que estar do lado dele. Porque se você for refém dele e ele te pôr a faca no pescoço, aí tá tudo perdido. Eu nunca esqueço, um dia um colega meu no tour disse assim, Valdemar, um gaúcho, Valdemar, é incrível, eu fico leiteando o cara e o cara vem vir na concorrência, pô. Rapaz, essa frase eu gravei. Você pode tirar leite do cara, você pode fazer o que quiser, você não vai vender. Agora, se você for um profissional que agrega valor ao negócio da cooperativa, da revenda, do insumista e do agrônomo, você vai ser feliz e vai ganhar dinheiro, para resumir. Valdemar, e olhando assim para o passado, que eu tive uma experiência com você de aprendizado muito grande, quando eu fui fazer aquele aprendizado de rodar a sua área, ver como é que funcionava, como é que você tocava, e muito nesse sentido do não leitear para não tirar o pedido, mas pelo contrário, né? Fazer tudo que tem que ser feito para tirar o pedido. E eu tive a oportunidade de ver o quão criativo e o quão trabalhador você é quando a gente olhou para o negócio. A gente foi numa comunidade, você chegou falando em alemão, eu fiquei louco, falei, cara, pera, nós estamos no Brasil, isso é o alemão, cheio de placa nas estradas, tudo, e depois falou assim, Didio, nós vamos numa rádio. E eu pensei, o que nós vamos fazer numa rádio? E entramos dentro de uma rádio, e o cara chegou lá bem vestido e tal, eu pensei, deve ser um programa muito sério, né? E entrou eu, você e o Márcio, e o cara começou a falar tudo engraçado, colono, e eu, nossa, eu não vou conseguir ficar sem rir, porque era muito divertido, era um programa diferente, ele imitava e contava uns casos, e aquilo contagia a região, que era um programa tão bacana, e você estava com a visão antenada, você punha placa, você conversava em alemão, você colocava negócio na rádio. O que você conta para a molecada nova? Fala assim, galera, seja inteligente, seja criativo e faça tudo que tem que ser feito para conseguir distribuir sua mensagem. Olha, Giovanni, você me fez recordar uma coisa, vou contar uma história de sucesso rapidinho. Eu fazia, eu patrocinava, era um valor que, se eu te falar, não pesava no meu orçamento, eu era representante na época. E aí eu tinha passe livre, eu podia ir lá, quando fazia o dia de campo, eu ligava ao vivo o dia de campo para o cara da rádio e ele entrevistava eu. Ele chegou num ponto que esse cara da rádio não entrevistava, ele imitava eu. Imitava certinho e os produtores achavam que eu estava no rádio.
Isso foi mais incrível, cara. Às vezes eu estava lá na praia, Costão do Santim, o Costa do Sauípe, e ele estava falando com o Valdemar. Acredita no negócio dele, Giovanni? Olha o ponto que eu cheguei. Eu levei diretores da Singenta na rádio. Quando eu levava lá, rádio não vende. Quando o cara saía de lá, ele mudava de opinião. Mas isso é no interior. Isso é no interior, Giovanni. Você tem que sempre olhar. Na cidade não adianta. No interior. Aí, esses dias, um engenheiro agrônomo de uma cooperativa, para não falar muito dela, eu não quero fazer justiça, ele foi entrevistado como gerente regional. Ele foi, primeiro foi meu estagiário, fui gerente dele e fui supervisor dele na Timac, e agora ele está gerente regional de uma cooperativa importante do Paraná. Em off eu te conto. Aí ele foi e fez uma entrevista exímio. Ele falou de dólar, falou de retorno, falou de quanto ganha no soja, no suco de laranja, no milho, falou da cooperativa, mas uma entrevista magnífica que eu digo para ele. Primeira coisa, ele mandou para mim a entrevista e a entrevista no rádio. E sabe o que ele me confidenciou? Que quando ele era menino, lá no voo, ele podia reclamar e dizer que ele era infeliz. Filho de mãe solteira, criado pelo vô, dando tudo errado. O cara se inspirou, escutando eu no rádio, fez agronomia e dizia, quando o vô falava, escuta o Valdemar falar. Quando ele deu entrevista na cooperativa, na rádio, ele lembrou de mim e mandou uma mensagem para mim. Tio. Então, olha, o que a gente planta, a gente colhe cedo ou tarde. Esse é um exemplo, mas o que eu quero dizer da rádio, e nem todo lugar, rádio comunitária é fácil de entrar, é barato. Muitas vezes, numa comunidade, faz um evento, vai lá, grava uma entrevista na rádio comunitária, depois do evento. Não antes, porque senão, se antes tu vier, vem gatos e lagartos que não contribuem para o evento. E você não é político e não está fazendo festa. Você está fazendo investimento. Então, tu pode fazer isso depois do evento. Fala, olha, foi sucesso. João, Pedro, Paulo tiveram lá, o milho estava divino. Pega o depoimento do cara e bota no ar. Então, você tem que ser criativo. Descobrir lá na tua região o que vai fazer somar para você vender mais. E essa questão da rádio realmente faz a diferença se você olhar o cenário teu. Tem lugar que não. Mas eu digo para você na mídia, grande mídia, um segundo é milhões, né? Mas aí numa rádio aqui no interior, às vezes um segundo também é 1.000, 2.000. Não, você não precisa fazer isso. Você pode fazer diferente. Você vai só de freelance, quando você tem alguma coisa. Mas conheça, chame um locutor da rádio, chame quando se fizer um happy hour, quando se fizer uma ação de relacionamento aí na empresa que você está, hoje na Forsyths, chame um locutor. Se tu tem alguém que tem intimidade com o locutor, fala, chama o João Marcos lá, o Pedrinho, o Joãozinho, chame ele para vir contigo lá no Barulho. No outro dia, de graça, ele vai comentar que teve lá no Valdemar, num evento que o Eduardo Scheffer fez a Forsyths, de graça. Eu faço muito isso, cara. Outra coisa importante, descubra quem é violeiro, quem é gaiteiro, quem é sanfoneiro, quem faz barulho, baterista, quando você fazer uma ação. Porque, Giovanni, quando a galinha bota a ovo, ela cacareja, eu tenho essa teoria. Pô, você faz coisa boa, tem produto bom, levanta cedo, mas não divulga, não faz barulho, não fala. Então, eu vou te falar, eu uso muito essa teoria. Galinha bota ovo e cacareja. Você tem que fazer boas ações de marketing, de trabalho, mas tem que reverter em marketing. Tudo é marketing, tudo é venda, tudo é marketing. Entendeu? Pode mandar pergunta que eu tenho para responder. E de forma muito assim, atualizada, você também já trouxe isso para o WhatsApp, você trouxe para as redes sociais, você modernizou e está jogando na rede, que é um negócio que faz toda a diferença, né, Valdemar? Giovanni, agora o AT do Eduardo, Leonardo, ele está botando placa, ele bota as placas, eu falo, filho, bota as placas, faz um vídeo, bota um fundo musical, um sertanejo popular, alguma coisa. Ele fez esse dia uma edição aí. Nossa, eu com torpedinho eu trabalhava. Esses piá, essa geração nova, olha o que eles não podem fazer com a tecnologia barata. E vai atingir o público na hora, que nem soro na veia. Botou na veia, levanta a tua venda. Então, o que eu tenho feito? Eu sei os horários que o produtor está.
disponível no Zap, eu olho, ele está online. Então, quando a gente tem um vídeo feito por um profissional da Force ou um cliente, eu vou e multiplico esse vídeo para os demais. E, oxalá, em off, eu pergunto para ele, como está teu milho? Que tal tu fazer um vídeo, falar de como, raiz, sanidade? O que você está achando do teu 575, do teu 505, do teu 400, 403? Rapaz, o produtor, tu acha que ele vai lá e não vai ver tudo que é de bonito e bom, lembra? E ele vai lá e faz. Então, e aí ele manda para mim. E com a intimidade que eu tenho, eu já automaticamente estou no grupo, eu boto no grupo. E aí, no grupo, esse vídeo dele vai para 50, para 80, e mando para enxumista, para recomendante. Claro, não vou mandar para o cara que faz gol contra, mandar para os caras que são alinhados conosco. E aí vem o feedback. Rapaz, é muito bom. Você manda um balaio de milho e recebe um trimião de milho de volta. Então, essa estratégia hoje é muito boa. E vou pegar um exemplo. O produtor, eu tenho irmão no Pará e eu tenho propriedade lá, ele foi numa revenda, AgroSanta, que vende Force Seeds. Pode procurar lá na internet. E eu conheço a empresa. Ele foi lá e viu. Force Seeds bicampeã. Olhei, 2020, 126 sacas por hectare. 2021, 182 sacas por hectare. Ele filmou, mandou para mim e falou, Valdemar, teu filho é representante da Force Seeds no Paraná? Eu falei, sim, é. Aí ele me disse assim, então eu vou experimentar um pouco desse híbrido, eu quero conhecer, dar pesquisa. E aí eu logo, com a intimidade que eu tinha, porque ele é meu colega de infância daqui, é fazendeiro lá. Falei, doutor, eu não falou o nome do produtor. Eu falei, não, ele tem filho agrônomo e engenheiro agrônomo. E nora técnico agrícola. É família do agro. Falei assim, não, amigo, você vai sim experimentar os milhos da Force Seeds desse jeito. Pega 150 hectares do 715 e pega mais 150 hectares do outro. Capricha na tua mão, você vai ser um campeão. E o dia que eu for para lá, nós vamos participar do evento. Vamos fazer um barulho lá. Com o cara da Force Seeds. Falei para o cara, adivinha, Giovanni? O cara comprou. Então, o vendedor que pede nada, ganha nada. O vendedor que pede pouco, ganha pouco. Eu digo sempre, eu como vendedor, depois de feito, seguir as cartilhas do bom vendedor, né? Eu nunca pedi menos da metade da área. Você não pode pedir um pouquinho. Você tem que dizer, ó, vamos fazer a metade da área. Aí o cara, de repente, não vai fazer a metade. Ele vai fazer 25%, ou 20%, ou 10%. Você entrou na vida do cara. E você posicionou o produto certo, no outro ano, você vai para os 50%, vai para os 100%. Olha que muitas vezes pedi 50%, ganhei os 50%. E tem vezes que pediu 50% e ganhei os 100%. Mas peça, não tenha medo. Prepare o cliente para saber pedir para ele. Tá? Isso é importante com o vendedor. Ontem teve uma menina de uma empresa aí, que eu te falei da estagiária, eu paguei um caderno de resultado do meu tempo, da segunda empresa que eu trabalhei, que eu te falei a terceira, dei para ela, ficou encantada. Se você vê o caderno de resultado que eu dei na mão dela, ela jamais viu. Aí ela ganhou de mão beijada todos os clientes que eram nossos no meu tempo daquela empresa. Olha só. Ela olhou e falou, meu Deus, Valdemar, eu estou tanto tempo na empresa, nunca ouvi falar e não vi. Pois é, esse aqui foi no tempo que eu era supervisor dela. E lá está todos os top 10 de cada comunidade aqui. Eu imagino que a pessoa assistindo aqui, o profissional está começando assim, nossa, é tanta informação, mas como é que cuida do mercado? Para o profissional que quer ir trabalhar com semente de milho, Valdemar, o que tem que ser a paixão dele? Como é que ele cuida do mercado? Como é que ele produz? É emplacamento beira de pista? Como é que faz? Que é o mundo de quem vende semente de milho? Giovanni, fui já para a África, fiz 7 safari, atingindo meta. Eu fui para a Europa 2 vezes, fiquei quase 2 meses na Europa, passeando, assisti o show do Real Madrid, eu fui no Coliseu, assim, uma torrada, fui tomar uma Heineken Torre Eiffel lá em cima, e algumas coisas a mais. Andei em Angra dos Reis de barco, tudo porque atingi meta. E aí, para atingir meta, você tem que
ser um cara que é feliz no que faz. E eu vou falar em milho. Milho é a primeira coisa. Nos Estados Unidos, eu não fui, é um sonho. Nunca atingi a meta e ganhei a viagem aos Estados Unidos. Eu queria ter feito isso. Espero fazer agora, como engenheiro agrônomo aposentado. Eu ir para Citrão do Milho e Ohio e conhecer aquelas regiões lá, ir na Bolsa de Valores. Tenho um sonho e eu vou fazer. Se Deus quiser e Deus quer, eu vou fazer. Mas fui para a Europa, fui para a África, passeamos bastante, conheci um pouco da agricultura na Europa e também na África, e muito passeio, muito lazer. Mas o engenheiro agrônomo, o técnico, e mesmo a revenda, se ela é específica, distribuidor de uma marca, ela tem que botar o milho no campo. Não tem outro lugar a não ser no campo para vender. Milho, então, Giovanni, é beira de estrada. E não é uma depois de uma, é uma atrás da outra. Porque quando vinha os diretores da Singenta, da CIBA, de São Paulo, para ir pela 163, para o MS, lá para cima, eles babavam quando passaram em Arejão. Eu recebi elogio de não sei quem lá em cima, de São Paulo para cima, parecendo que aqui era terra só de Singenta. Olha só, sabe por quê? Porque era beira-estrada. Quando eu comecei a vender Spring e VMAX, tinha tanta beira-estrada que os agricultores achavam que a soja mais plantada era Spring e VMAX. Chegou a ser mais plantada, mas, na verdade, eu tinha só beira de estrada. Giovanni, então, soja e milho. Se você quer, você monta, você tem que participar dos campos das cooperativas e das revendas, para fazer o evento conjunto. Porque você não pode não participar, tem que participar, que tem 5, 10 empresas. Capricha, cara, capricha. Benzeu a tua parcela um dia sim, um dia não. Tá? Você não pode ser o cara que é a parcela que tem cerveja atacando, que tem doença comendo, que falta adubo. Não. Você tem que ter as vitrines, tem que ser a melhor. Que nem diz o meu ex-gerente, um grandão, o Marco Justo. Não interessa como vai estar lá. O que importa é que eu tenha o tejo mais bonito. O que você fez, como fez, não me interessa. Isso quando tinha algum problema também. Às vezes tinha algum probleminha. Você tinha que dar uma enfeitada no pavão. Você tinha que dar uma ajeitada. Que eu quero dizer, que tem muito cara que quer uma desculpa. O milho nasceu mal. Não. Então você plantou muito raso. Ou você plantou, depois da chuva, o solo já estava seco. Você tem que ser o cara que tem as vitrines impecáveis. E beira de estrada, a gente sempre escolhe, não é todo mundo. Tem que escolher o produtor que faz um bom manejo. Caprichoso, e áreas né? estratégicas. Áreas perto de cooperativa, perto de revenda, trevo, produtor influente. Tem produtor que vende mais do que o próprio vendedor na comunidade. Então, e outra importante, não é só o grande. Tem muito vendedor que se engana. Você, como vendedor, muitas vezes não pode querer focar logo o grande. Esse cara se faz difícil, ele quer que você vende sem margem, dá de graça, na cara dura te pede 10 saquinhos. Então, eu conheço aqui. Então, vamos nos caras que gostam de coisa nova, que gostam de aparecer no jornalzinho ou no vídeo, produtores que têm credibilidade. Produtor que tem credibilidade, produtor que gosta de tecnologia nova, produtor que dá abertura para ti, produtor que aplica tecnologia e áreas estratégicas. Porque você não pode estar em todo mundo. O que eu quero dizer, a tua beira-estrada vai virar uma só porque vai virar lavoura. Eu consegui fazer, e olha, eu desafio, Giovanni. Tem um rio aqui, Rio Iguaçu até Rondão. Pode contar todas as placas, a Forcito vai dar 80%. E o Eduardo está no segundo ano. Eu desafio, 80%. Você viu aquele áudio que o produtor mandou ontem? Né? Que ele disse o que tem placa e o que não tem. Ele sabe quem planta. Gente, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso escutar. Com o segundo ano do Eduardo e do Leonardo. O pai aqui, ele é só o que... O maestro, assessor de marketing. Onde dá para ajudar. Mas é a minha paixão. Eu falo para os filhos assim, enquanto tiver saúde, se você trabalhar unido, e eu tive uma conversa com os dois. Falei, filho, se vocês querem ser vendedor, se vocês vão para o mercado, vocês não estão vindo para ser mais um. Se vocês estão vindo para ser mais um, vocês mal a pena vão chegar aos 60 anos com uma casa para morar. Filho, vocês têm que ser vendedor para ser campeão.
E para isso, vocês já viram o caminho que o pai percorreu. E vocês têm que ser melhor que o pai. O pai, na época dele, procurou ser o melhor. Não acertei tudo. Ninguém disse que eu sou bom. Lógico que não. Eu procurei estar entre os melhores, com certeza. Uhum. E eu tenho cobrado isso dele. Filho, procure estar entre os melhores. Como? Com tudo isso que eu falei. Essa semana, fizemos uma ação de relacionamento, agora para concluir. Ações de relacionamento é importante, Giovanni. Por exemplo, nós fizemos uma coisa diferente. Churrasco, todo mundo faz. Ir churrascaria, encher o bucho e ir para casa. Não. Vamos fazer uma ação de relacionamento diferente. Como? Porquinho no tacho. Ele tem todo o enredo para preparar, para fazer. Uhum. E nesse meio tempo, você compra o shopping. Hoje o shopping é mais barato que outra coisa. Shopping, refri, quem não toma. E o produtor fica interagindo com o produtor até quase meia hora do porquinho está pronto. Aí você, que é o maestro, rebanha a turma e diz, gente, usa a palavra na ordem que você quer, se tem o dono da empresa, se tem o engenheiro agrônomo, se tem o produtor, se o produtor quer falar, você dá uma palhinha para ele também, mas tem vezes que não. Muitas vezes é só você que faz a fala. Nós fizemos com o representante da diretoria da cooperativa, o condutor da pesquisa, o gerente do DETEC, o gerente do comercial, o comprador e os caras que trabalham na pesquisa, que são os caras que montam as parcelas. Fizemos o porco no tacho. Gente, foi magnífico. E, Giovanni, foi elogio do um ao último. Do primeiro ao último foi elogio. Porque a ação foi diferente. O prato típico foi diferente. E o produtor, ele não... Porque quando tu faz um evento e o cara enche o bucho, desculpa a expressão, dá vontade de dormir. Ele vai para casa. Eu estou fazendo uma ação onde o cliente vai no teu evento e fica. Porque muitas vezes tem empresa que faz evento, o cara enche o bucho, come e nem sabe quem pagou a conta e vai embora. Então, Giovanni, isso é uma ação muito importante. Isso tu faz com o canal e tu faz com os top 10 de cada lugar, junto os top 10. Né? Às vezes não dá para juntar todos os top 10 que vai virar 100. Então você diz, não, vamos juntar aqui as 5 localidades, os top 10 das 5 localidades a 50, para não virar muito grande. Daí, top 10, por isso nós dividimos, o Eduardo dividiu em 4 micro-regiões. Vai ter 4 ações de top 10. 4 vezes 40, né? 4 vezes 6, 240 produtores vão ser atingidos nessa ação, porque o canal já está feito. Pronto. Giovanni, é isso aí. Eu acho. E que nem eu estava falando, não ter preguiça de abrir pela estrada. Milho. Estados Unidos, o fazendeiro, agora que eu peguei o fio da meada lá no começo da conversa, nos Estados Unidos, o produtor, milho é paixão pela marca. Ele apaixona por isso aqui, ó. Eu disse para o Eduardo, nós temos que fazer, e eu falei eles deram a oportunidade do pai falar, eu falei, nós vamos fazer o produtor se apaixonar pela marca Forsyth. Pela marca. O pessoal da Copagril, todo mundo viu, a diretoria viu. E depois você imagina que os caras falaram. Nos Estados Unidos, o produtor é apaixonado pela marca. Ele bota a placa, Tito. Ele bota a placa. Tu chega em lavoura de milho, não quero falar as marcas lá. Eu vi vídeo, eu tenho um colega meu que eu fiz estágio, um profissional, ele foi aos Estados Unidos. Eu ganhei uma viagem uma vez pela Zenica. Eu ganhei uma viagem. O primeiro prêmio que eu ganhei foi uma semana no Copacabana Palace Hotel. Joe, no Copacabana, eu abria assim, via a piscina embaixo e o mar. Imagina o caipira aqui. Isso em 89. E lá eu ganhei uma viagem que eu podia escolher alguém para mandar para os Estados Unidos. Não era para mim, era para escolher um cliente. E eu escolhi um cliente que foi para os Estados Unidos. E ele voltou e me disse, Valdemar, lá todo produtor ele tem gramas na beira das estradas e a plaquinha do milho que ele planta está lá. E quando eu estive na empresa que você trabalhou junto comigo, eu tinha produtores que eles botavam a placa lá do milho, não vou falar o nome para não fazer propaganda para os outros agora, e ele botava a placa e quando iria colher, ele recolhia e guardava. No outro ano, as placas estavam lá. Eu não quero falar o nome dos milhos. Ele plantava 3 milhos, um para silagem, 2 para grão. Silagem um, abria o plantio com o outro e fechava com o outro. Viu? Você imaginou? Era que se fosse hoje. Fazia silagem com 615,
Depois Aham. plantava o 575 e fechava com o 403. As placas, 2 agricultores faziam isso para mim. Eu não Olha, precisava repor as placas. Gente, isso é fidelizar cliente. isso é fidelizar. Você tá louco. Como pergunta final, Valdemar, com toda a experiência de mercado que você tem, com tudo que você já viu e viveu, se você pudesse entrar numa máquina do tempo, voltar lá em 1988, na Faculdade Luiz Meneghel, e encontrar com o Valdemar Schiffer, que acabou de formar. Se você fosse falar uma informação que tem o potencial de mudar a vida, que você, com certeza você fez, mas em algum momento da vida você encontrou com essa informação, você veio aprendendo ela, e você quer falar para o Valdemar que acabou de formar. Qual seria o conselho, qual seria o ensinamento que você passaria para o Valdemar que acabou de formar para ele acelerar na vida profissional? Bom, eu tenho que você resumir em 2 palavras. Primeira, trabalho. Sem trabalho não existe, tá? Segunda, informatização, tecnologia. E vou fechar uma frase que o presidente João Diri lançou esse dia. A agricultura, ela está que nem a Fórmula 1. Ela está em tecnologia, ela está que nem a primeira volta de aquecimento dos pneus para a corrida. O resto está tudo por vir. Então, tecnologia. Você tem que ser um difusor de tecnologia. E, para isso, você tem que respirar tecnologia. Sem tecnologia, não existe mais. Está fora de qualquer atividade, não é só do agro. Então, você ser um cara dentro da informatização, que é informática e informação com tecnologia. Acabou. Senão você é um profissional, só que o diploma, isso aí todo mundo tem. Diploma não define nada. Papel não define nada. Você tem que ser um difusor de tecnologia. E, para isso, você tem que ter sede por tecnologia e trabalhar bastante. Porque não vem dizer para mim que fazendo sem trabalho não vai, não. Não adianta. Só em Cuba e Coreia do Norte e alguns lugares do mundo. E lá não deu certo também. Mas quem está lá está pagando os pecados, né? Giovanni, você tem que ser um entusiasta. Você tem que ser um entusiasta. Quando você fala, teus olhos falam mais, teus gestos falam mais, teu semblante fala mais do que as palavras. Esse é o segredo. Você tem que ser um entusiasta, você tem que contagiar as pessoas, você tem que exalar isso aí para quando você aborda alguém. Porque as pessoas são carentes de chamar pelo nome, de atenção e de conhecimento. As pessoas são carentes, vou repetir, ser chamadas pelo nome, de atenção e de informação. Hoje, quem tem a informação tem o poder. E vou dizer que quem tem informação e a tecnologia, ninguém segura. Mas não adianta você ser um expert em informática. Não, então vai atrás do computador. O profissional de agronomia, ele tem umas 60 especialidades que ele pode, dentro delas, achar onde ele mais se adapta. E aí, gente, afiar o machadinho todo dia. Informação é todo dia. Não pensa que você aprendeu e para. Você é um aprendizado constante. E tem profissionais que, às vezes, eles deitam na rede e se acomodam. Se está numa empresa boa... Não, quando você está na empresa boa, é que a antena tem que estar ligada. Lá você tem que estar 200 volts direto. Porque você está... era uma empresa do sonho. Se acomoda. Vira um pesadelo. Resumir é isso. Foi muito bom conversar com você, cara. Obrigado demais por esse momento. Tamo junto, é uma satisfação. E eu vou encontrar com o Eduardo nas próximas convenções. A gente vai subir no palco junto, você vai ver. Estou torcendo para isso e eu acredito que vai acontecer. Bom, Giovanni, foi muito bom participar desse bate-papo aí. Espero que eu tenha contribuído. Se a gente faz as coisas que a gente gosta, a gente faz com energia, com prazer. E estamos aí, meus filhos, o Eduardo, franqueado da Forsyths, fazendo um trabalho bom e eu digo que tem que melhorar e com certeza vai melhorar. E esse trabalho vai fazer com que os produtores da região vão ver a tecnologia que a Forsyths tem, que é diferenciada na cultura do milho e outras culturas que virão.
E o produtor que planta For Seeds, estamos juntos, vamos crescer juntos, vamos fazer a coisa acontecer aqui no Marechal Rondon. Então, obrigado pela oportunidade, um abraço, até a próxima. Grande abraço, Valdemar, tudo de bom. Tudo de bom para todo mundo que acompanhou a gente aí. Valeu, tchau, obrigado. Valeu, tchau, obrigado.